O descanso ele também é de extrema importância e descansar, inclusive, faz parte até da própria preparação em si dos estudos para concurso público. É importante você lembrar disso. Eu acho que eu não consigo nem colocar em palavras a questão do descanso, da pausa e do lazer como um todo, a importância disso para os estudos. Eu vi uma vez uma pesquisa de uma universidade onde eles acompanhavam os estudantes mais bem-sucedidos naquelas universidades em que as cobranças eram maiores, tanto no sentido de aprofundamento do conteúdo, né? Ou seja, o quão bem você sabe a matéria, quanto Uhum. em quantidade, ou seja, quantidade de trabalhos que você precisa fazer e revisões e tudo mais. Então, somando essas duas variáveis, eles viram os alunos que se destacavam mais e resolveram acompanhar a rotina desses estudantes para poder saber, né, se tinha alguma coisa que eles faziam que podia ser aplicada às outras pessoas que poderiam não estar indo tão bem quanto eles e ser replicada. E o que eles descobriram foi algo que eu achei muito interessante, justamente pela simplicidade da coisa, que a galera que ia melhor às universidades era exatamente a galera que não abria mão das coisas que ela precisa para se sentir feliz, sabe? Para usar as mesmas palavras que o Júnior usou. E é exatamente essa galera que se saía melhor, que também é outra coisa contra-intuitiva, porque, sei lá, se você gosta de estar com seus amigos e estar com seus amigos, isso vai muito de frente a uma imagem tradicional que se tem de um estudante empenhado. E quando normalmente as pessoas pensam em um cara que está estudando e está empenhado, elas pensam naquele cara que fecha a porta e É. acabou, sabe? Sai de manhã para tomar café e depois sai de madrugada de novo quando todo mundo já está dormindo. E assim, não é bem por aí. Não é bem por aí. Pelo menos assim, se for, esse cara não vai ter uma saúde por muito tempo. Não dá para aguentar a longo prazo assim. Não dá, não dá, é completamente insustentável. E eu achei muito interessante o estudo como um todo, porque a simplicidade da solução é tamanha e é tão visível, só que as pessoas têm uma resistência muito grande, justamente por conta dessa ideia de que não, o cara que está empenhado é o cara que não faz mais nada. É o cara que está ali 24 horas girando a cabeça dele naquela direção, quando não é isso. O interessante é que eles puderam mostrar cientificamente, pelo tamanho do estudo, que a resposta está só em você conseguir achar um equilíbrio entre o que você gosta de fazer, até o que você precisa fazer, no sentido de, poxa, se eu não estou com meus familiares, eu me sinto incompleto. Então, isso é algo que você precisa, sabe? Então, é muito mais do que algo que você gosta. Às vezes, é algo que você precisa mesmo. Então, é somar o que você gosta e o que você precisa para si com o que precisa ser feito, sabe? E tentar achar ali um equilíbrio entre as duas coisas. E é isso. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma quantidade de horas, não tem uma quantidade de questões, não tem nada disso. É só você tentar balancear o que você gosta de fazer com o que você precisa fazer. Ah, é óbvio, é fácil, é tranquilo? Não é, porque vai ter dias que você vai estar mais para um lado do que para o outro, e não tem problema nenhum com isso. A gente já conversou várias vezes aqui sobre isso, que o estudo não vai ser, aliás, me arrisco a dizer que quase nada na vida vai ser Linear. linear, sabe? Então, assim, vai haver flutuações, oscilações, isso é perfeitamente normal, sabe? Vai ter vezes em que você vai precisar de um pouquinho mais de lazer do que o normal para poder compensar uma semana anterior que foi muito puxada nos estudos, e assim você vai, sabe? Nessa flutuação, balanceando aqui e acolá, mas o importante é que você finalmente, de uma vez por todas, quebre essa espécie dessa corrente, dessa maldição, sei lá, que as pessoas até hoje perpetuam de que o cara que está estudando não pode fazer mais nada. Ele não pode ter vida, ele não pode ser feliz com nada. Ele tem que estudar até passar e depois que ele passar, se preocupar em ser feliz, se preocupar em ser saudável, se preocupar em ter vida, se preocupar em ter família, ter namorado, namorar. Esquece isso, esquece isso. Não deixa ninguém enfiar isso na sua cabeça, e se porventura isso já tiver,
começa a trabalhar na direção de resgatar isso, porque isso não é verdade, isso não é eficiente, não é o melhor caminho para você. Aliás, não é o melhor caminho para ninguém, porque é insustentável. Você vai conseguir fazer isso por, sei lá, 2, 3 meses, até você estar ao ponto de pirar, e aí você possivelmente vai passar outros 2, 3 sem estudar, porque vai precisar recarregar de alguma forma, ao passo em que, se você estuda um pouco e recarrega um pouco, estuda um pouco e recarrega um pouco, você consegue ir muito mais longe. A simplicidade disso é tão grande, que assusta. Porque as pessoas têm medo do que é simples, sabe? Não, se é tão simples assim, então não deve funcionar. Porque se funcionasse mesmo, ia ser complicado, ia ter uma teoria, ia ter um livro destrinchando isso, ia ter uma tese de doutorado, e não precisa ser assim, sabe? Não precisa de verdade. É só isso. É só tentar achar o termo ideal, o equilíbrio ideal para você, que é diferente do que vai ser para mim, que é diferente do que vai ser para o Júnior, sabe? Você vai tentar achar o seu equilíbrio entre os seus estudos e as coisas que você precisa barra gosta de fazer. É só isso. E aí você equilibra e às vezes, como eu falei, às vezes você vai estar com um pouco mais, às vezes você vai estar com outro um pouco mais, e aí quando o outro estiver mais alto, depois o um vai ter que ser mais alto para compensar um pouquinho, e você vai ficar assim, sabe? E é isso que vai te fazer ir mais longe. Exatamente a tentativa do equilíbrio. Não estou falando para você ser perfeito no equilíbrio e ser o tempo todo 50-50 ali, não, sabe? Mas a própria tentativa do equilíbrio vai te levar muito mais longe do que qualquer teoria, do que qualquer um desses ditos gurus aí de concursos jamais vão te passar, sabe? Porque a verdade é uma só. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente mesmo porque é algo que eu considero que é lamentável, muita gente que fala de concurso público, e aí eu estou dando a minha opinião particular, muita gente que fala de concurso público não sabe o que está falando, sabe? Não tem como. Não, eu tentei até ser mais diplomático, mas assim, não sabe o que está falando mesmo, no sentido de teorizar sobre coisas que são absolutamente impraticáveis, de verdade, sabe? Um cara que fala para você que você tem que estudar 10 horas por dia, todos os dias, até você passar, me desculpa, ele não sabe o que ele está falando. É isso, ele não sabe o que ele está falando. E é lamentável que, muitas vezes, esses caras sequer já estudaram para concurso na vida, sabe? Ah, o que você tem de envolvimento no concurso? Sou professor. Beleza. Às vezes o cara é até bom mesmo, às vezes o cara é excelente professor, mas ele sabe nada de preparação. É aí que mora o perigo, que às vezes o cara teoriza na cabeça dele algo que na prática não tem como acontecer, sabe? É insustentável alguém falar para uma pessoa que está no desespero, querendo melhorar a vida dela, a vida da família dela, dos filhos dela, que ela só vai passar em concurso se ela estudar 12 horas por dia. Não tem como, não tem como, não tem como a pessoa passar isso sem ficar maluco ou sem ficar doente. Esse tipo de coisa deixa a gente um pouco frustrado, e é exatamente por isso que a gente teve a iniciativa de começar o site e o canal, porque tem coisas, infelizmente, que não são ditas por ninguém, sabe? E precisou duas pessoas que estão envolvidas de uma maneira ou de outra em concursos há, sei lá, quase 15 anos, para poder vir aqui e falar, não precisa ser assim, sabe? Não precisa ser assim, porque a gente não fez isso e o jeito que a gente fez foi muito mais saudável e deu muito mais certo para a gente. Então pode dar certo para você, pode dar certo para outras pessoas, sabe? Esse extremismo não precisa ser assim. E eu, de novo, arrisco a dizer com alguma margem de segurança que só não precisa, como não é eficaz e definitivamente não é saudável, beleza? Bota em prática o que a gente conversou hoje. Planeja direitinho, planeja um tempo para você estudar e planeja um tempo para você descansar também, porque é tudo tão corrido que, se você não planejar até o seu descanso, as chances são que você não vai descansar. Se você não planejar até o seu lazer, as chances são que você não vai ter lazer. E com o passar do tempo, a falta dessas coisas vai fazer com que o seu estudo fique debilitado e a constância
que a gente sempre fala aqui, que é tão importante, seja posta em risco, porque você vai ter muito menos chance de ser constante se você não tiver algo para poder balancear com todo o sacrifício do estudo. Essa é mais ou menos a ideia, e é algo que, isso que a gente conversou hoje, é algo que eu, particularmente, não vejo muitas pessoas falarem na preparação do concurso. Vejo sim, como a gente falou, muita gente falando que você tem que estudar 20 horas por dia, Sangue no mas olho. confesso que desconheço, até se vocês conhecerem alguém que se alinha com esse pensamento, deixa aí nos comentários também, ó, o fulano também aponta isso e tal. Então, beleza, depois a gente até dá os créditos para as pessoas, mas eu confesso que até hoje nunca vi ninguém entrando nesse mérito, muito pelo contrário. Mas, de toda forma, incluam isso, não subestimem a importância do descanso, do lazer, para o estudo, não é, e, assim, não é só para você, não é só que é importante para você, não, porque isso aí é óbvio, todo mundo sabe. Mas para o seu estudo também é. Seu tempo de descanso, de lazer, Uhum. não vai ser um desperdício nem de longe, muito pelo contrário, vai tornar o seu estudo mais eficaz e muito mais constante.